Olá, que a paz do Senhor Jesus domine em nossos corações. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 15, os versículos de 1 a 6. Assim está escrito: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. E chegando à casa, convida os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Esse é o texto para a meditação, falando sobre o cristão, sua porção e posição em Cristo. Aqui o relato mostra-nos que numa oportunidade, quando Jesus estava ensinando, reuniram-se diante dele os publicanos e pecadores, desejosos e atentos de ouvir a palavra do Senhor Jesus e receber o que a palavra de Jesus tinha para eles, porque o próprio Deus, através do profeta Isaías, afirmou dizendo que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz. Então toda a palavra de Deus tem um propósito definido. E o Senhor Jesus, como o verdadeiro mensageiro de Deus, ele veio do céu trazendo uma mensagem de Deus para a humanidade. E a mensagem de Deus era uma mensagem vibrante, tocante, poderosa e real. Era uma mensagem que, à medida em que as pessoas iam ouvindo, não somente os ouvidos abriam, mas o caminho para o coração abria-se e a palavra era colocada no interior do coração das pessoas. E havia vários tipos de pessoas que se reuniam para ouvir a Jesus. Uns com a sede, com a necessidade, sabendo do valor da palavra de Jesus. Outros tão somente para encontrar alguma novidade. Outros para encontrar algum senão na palavra de Jesus, para fazer daquilo um cavalo de batalha e confrontá-lo diante da multidão. Por um lado, nós encontramos os publicanos e pecadores sedentos pela palavra de Deus, desejosos de ouvir dos lábios do Senhor Jesus, e, portanto, muitos deles receberam a verdadeira transformação, porque foram com o coração sedento e foram satisfeitos com a palavra do Senhor Jesus. Por outro lado, existiam os fariseus e os escribas, que se consideravam doutores da lei e que não tinha ninguém acima deles na questão do ensino religioso. E, portanto, eles se perturbavam quando Jesus começava a ensinar, porque eles ficavam incomodados, porque a maneira de Jesus ensinar não era semelhante à maneira como eles ensinavam. Eles não tinham a vivacidade, não tinham a revelação de Deus. Eles só tinham o poder da letra. Mas a Escritura nos afirma que a letra mata. O que edifica é o Espírito. Jesus disse que as palavras que ele dizia para as pessoas eram Espírito e vida. Então não era somente uma letra morta. Era uma palavra viva, conforme escritor aos Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando esta palavra viva entra no coração humano, ela vai entrar produzindo esta vida, a vida com Deus, a vida para Deus. Então, eles iam neste intuito. Os fariseus
e os escribas perderam a oportunidade porque estavam ocupando o seu tempo em procurar falhas e faltas em Jesus para acusá-lo diante das pessoas. Já os publicanos e pecadores iam com o coração sensível e, portanto, recebiam toda a palavra que saía da boca do Senhor Jesus. Foi o que Jesus disse a Satanás, quando procurou seduzi-lo a fazer das pedras pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O comprometimento de Jesus era, sim, transmitir as palavras de Deus. E como eles foram nesta intenção, Jesus então contou a eles uma parábola e deixou com eles a resolução. Como é que poderia se resolver aquilo? Então Jesus disse: que homem há dentre vós que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? Não importa que ele tivesse 100 ovelhas, perder uma fazia muita falta para aquele pastor, para aquele pastoreio, porque a ele foi encarregado a responsabilidade de 100, e ele não poderia aparecer com 99. Então, o cuidado dele, a preocupação, quando ele percebeu a falta de uma ovelha, ele saiu em busca dela, deixando as outras em segurança, é claro, e saiu à procura da que se perdeu, andando e procurando até encontrá-la. Saiu no propósito de não voltar enquanto não encontrasse a ovelha que se perdeu. E o texto bíblico diz que quando ele vai e quando ele a encontra, o seu coração é tomado de alegria, de regozijo, e ele, com o amor que é peculiar do pastor, ele pega aquela ovelha, coloca nos seus ombros e leva de volta para o aprisco, para o redil. Leva o gostoso, com alegria, com gratidão, com satisfação, porque conseguiu encontrar a ovelha que se perdeu. Ao chegar em casa, ele convida os amigos, os vizinhos e todos aqueles do seu círculo de relacionamento para que venham estar com ele e desfrutar de um momento de alegria por ter encontrado a ovelha que se perdeu. Então diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E quando ele faz esta afirmação, o Senhor Jesus conclui dizendo que assim também haverá no céu alegria por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Então, quando assim acontece, a alegria toma conta, tanto aqui na terra, diante das pessoas, quanto lá no céu, diante dos anjos de Deus. Então, através desta parábola, nós podemos entender aqui, fazendo uma referência ao cristão, sobre duas condições na vida dele em Cristo: a sua porção e a sua posição. Então, começando aqui, por esta parábola da ovelha perdida, nós vamos encontrar que em Cristo, o cristão, ele encontra toda a sua suficiência. Cristo é suficiente para o cristão. Não temos nenhuma necessidade de procurar outro além de Cristo para a nossa suficiência e satisfação. Cristo nos satisfaz plenamente. Então, é isto que vamos meditar. Em primeiro, nós observamos aqui, relacionado com esta parábola, quando a ovelha se perdeu e o pastor, referindo-se ou figurando a pessoa de Jesus, que como pastor veio buscar as ovelhas perdidas
da casa de Israel, este pastor, ele é incansável. Ele sai pelos campos, pelos valados, pelos montes, ele vai em busca da ovelha perdida e não retorna enquanto não encontrá-la. Mas ao encontrá-la, ele traz nos seus ombros o seu lugar de apoio, de segurança, e com alegria, com regozijo, ele a conduz para o aprisco, para o lugar de segurança. Então nós observamos aqui que o cristão, estando nos ombros de Jesus, a posição dele nos ombros de Jesus, lhe concede a porção que é a salvação, o livramento. Esta ovelha perdida, indefesa, vulnerável, sujeita a perigos, quando o pastor a encontra e a coloca nos ombros, ele oferece a ela livramento, a salvação. Ela não está mais exposta a perigos. Por quê? Porque ela está sendo conduzida agora nos ombros do pastor. Ela está livre, ela está salva, ela está protegida. Então, o cristão nos ombros de Jesus significa que ele tem em Jesus a salvação, que não se encontra em nenhum outro. Como o próprio apóstolo Pedro, pregando, deixou as seguintes palavras que Lucas escreveu: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu e em cima da terra nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação só é possível através do nome de Jesus. E quando Jesus, como bom pastor, que nos procura, que nos busca e que nos encontra, nós vamos observar este pastor maravilhoso com o seu cuidado, que traz-nos nos ombros para o verdadeiro aprisco, onde vamos encontrar o livramento e a salvação. Então, este trabalho que o pastor faz no sentido espiritual é que vai trazer a garantia do livramento para a vida de cada um de nós. E assim, então, nós seremos e desfrutaremos da salvação. Olha o que diz o hino da harpa cristã, 156. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste e vil. As chagas com amor pensou, e ao lar, nos braços ou nos ombros, me levou. Ele seguiu-me bem distante do seu lugar do céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Por ele eu sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Então, o trabalho deste pastor, ao encontrar a ovelha perdida, é trazê-la em segurança para o redil, para o aprisco. Então, aqui a posição é nos ombros do Senhor Jesus. E a porção que recebemos por estar nos ombros de Jesus é a salvação tão desejada e almejada que o próprio Deus, na manifestação da sua graça, trouxe à realidade a salvação a todos os homens. A Escritura afirma em Tito, no capítulo 2, o versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, em Cristo encontramos a salvação. Não fomos nós que fomos à procura de Cristo, porque nós, como ovelha, estávamos perdidos e distantes, desgarrados, sem pastor. Jesus foi ao nosso encontro e, ao nos encontrar, nos trouxe de volta nos seus ombros para o aprisco. Então, aí fala de salvação. Salvo, liberto, transformado e protegido pelo Senhor Jesus.
Mas seguindo adiante, nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 10 e o versículo de número 28, onde está escrito assim: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que eu, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O Senhor Jesus afirmando que as ovelhas o Pai entregou a ele, e ele deu a estas ovelhas vida eterna, que elas nunca hão de perecer, e ninguém tem o poder de arrebatá-la das suas mãos. E dizendo-nos que o Pai também tem como garantia ou segurança estas ovelhas ouvidas nas suas mãos. Então aqui nós vemos que a posição em que estamos é nas mãos do Senhor Jesus. Estando nas mãos do Senhor Jesus, a nossa porção é que temos da parte de Deus a segurança, a garantia, a confirmação. Se nos ombros nós temos o livramento, que é a salvação, nas mãos do Senhor Jesus, nós temos a segurança, a garantia de que estamos seguros nas mãos do Senhor. Seguro estamos nas mãos do Senhor. Portanto, não temos nenhum temor, porque estas mãos poderosas de Jesus nos oferece segurança necessária. Mas olhando ainda para o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 10 e o versículo 39, nós vamos encontrar a palavra de Deus, que ela nos diz da seguinte maneira, 10 e 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Esta terceira porção e posição do cristão em Cristo, a semelhança de Maria, irmã de Marta, quando Jesus esteve em Betânia, Maria procurava logo assentar-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Então, esta terceira posição do cristão em Cristo é estar aos seus pés, estando aos pés do Senhor Jesus Cristo, certamente nós ali estaremos na posição de um aprendiz, um discípulo, onde vamos receber o ensinamento do Senhor Jesus. E é aos pés de Jesus que nós devemos ficar. Então diz que Maria se assentava aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Aos pés de Jesus, nós temos a felicidade de receber o ensino, o aprendizado, que é diferente. O aprendizado de Jesus é verdadeiro, é seguro, é produtivo, é frutífero. Sobre isso, temos um outro hino na harpa cristã, 432, que diz assim: A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e eterna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão, para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor, em teus olhos a doçura, em teu seio proteção,
Dá-me, ó Cristo, a tua mente. Dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em mim a salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma batida neste mundo de horror. Maria, aos pés de Jesus, estava desfrutando de todo o conhecimento que destilava dos lábios de Jesus. Palavras de vida, palavras de amor, palavras de salvação, palavras de esperança. E como o salmista, no Salmo 45, deixou registrado no verso 1, o meu coração ferve com palavras boas. Palavras boas são as palavras de Jesus. Então, aos pés de Jesus é o lugar aonde recebemos o aprendizado. Mas seguindo ainda para o Evangelho de Jesus, escrito por João no capítulo 13 e o versículo de número 23, está escrito assim. 13 e 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então aqui nós encontramos uma outra posição e também uma porção da suficiência e satisfação que Cristo traz ao verdadeiro cristão. Aqui nós encontramos quando Jesus estava anunciando que ele seria traído por um dos 12, e cada um ficava interrogando, sou eu, sou eu. E quando João estava próximo a Jesus, reclinado em seu seio, em seu peito, Pedro lhe fez sinal para que ele perguntasse ao Senhor quem era. Então diz aqui, ora, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Veja a ação de João. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Então veja aqui, a posição de João estava reclinado sobre o peito de Jesus, o seio de Jesus. E quando nós encontramos as pessoas reclinadas sobre o seio, sobre o coração das pessoas, porque no nosso peito, no nosso seio, por dentro dele está o coração. Então, quando se reclina, ouve e sente-se todo o pulsar daquele coração. Então, a posição em que João estava no seio de Jesus identificava-o como um discípulo com quem Jesus tinha íntima comunhão. Nós encontramos que Jesus escolheu 12 discípulos para estar com ele e segui-lo pelo caminho. Em determinadas ocasiões, ele saía com os 12 e depois chamava os 3, Pedro, Tiago e João, ia um pouco mais adiante, deixava-os ali e ia sozinho para orar. Mas dentre os 3, havia um que tinha a intimidade com Jesus. Era aquele que estava bem próximo do coração de Jesus. Era João. Então, no seio de Jesus, a posição ou a porção que ele recebia era a comunhão plena e sincera com o Senhor Jesus. Então, quando nós estamos reclinados no seio do Senhor Jesus, isto significa que nós temos uma comunhão profunda e verdadeira com o Senhor Jesus. E nós fomos, pelo próprio apóstolo João, chamados para a comunhão. Quando João deixou registrado na primeira epístola, no capítulo 1 da primeira epístola do apóstolo João,
e o versículo de número 3. Ele deixou registrado assim, observe: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, quando João reclinava-se ao seio de Jesus, esta figura identificava alguém íntimo do Senhor Jesus. A comunhão abre-nos a intimidade. Então, tendo observado este ponto, estas 4 posições e porções que o cristão encontra em Cristo, nós entendemos que em Cristo é o melhor lugar aonde o cristão deve estar. Portanto, não há necessidade de ir à procura de um estranho. Porque se em Cristo nós temos toda a suficiência, Cristo é suficiente, ele nos satisfaz plenamente. Então não há por que colocar Cristo e este, Cristo e aquele, Cristo e aquela. Não, Cristo é suficiente e ele satisfaz plenamente o anelo, o anseio e o desejo do nosso coração. Então, por esta razão, não se deve equiparar o Senhor Jesus a nenhum outro. Ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos. Ele é incomparavelmente melhor. Não há ninguém que se compare a Jesus. Portanto, por esta razão, não há necessidade de procurar outro além de Cristo. Devemos fazer como Paulo. Ele decidiu viver para Cristo e pregar a Cristo e somente Cristo e nenhum outro. Quando ele dizia: quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras e não me propus saber nada, senão Jesus Cristo o crucificado. Então Jesus, ele satisfaz. E ele disse que abriu mão de tudo para ganhar a Cristo. Então, por aí entendemos que Cristo é suficiente. Ele satisfaz plenamente a sede e a fome da nossa alma. Então, sabendo disto, em que lugar, em que posição nós devemos estar em Cristo e o que isto traz como porção para a nossa vida. Então, é nosso dever estar nos ombros de Jesus, ser levado por Jesus em seus ombros. Isso dá-nos a certeza da salvação, do livramento. Segundo, precisamos estar seguro nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Estando nas mãos dele, nós temos a segurança, a garantia de que ninguém nos arrebatará das mãos do Senhor Jesus. Terceiro, nós devemos, à semelhança de Maria, assentar-nos aos pés de Jesus para aprender e ouvir a sua palavra. É o aprendizado, a maneira em que nós vamos recebendo o conhecimento que nos é dado pelo Senhor Jesus. Em quarto, nós devemos, à semelhança de João, ter a oportunidade de, na comunhão, reclinar-nos sobre o peito do Senhor Jesus. Significa ter com ele uma comunhão profunda e permanente. E através desta comunhão, a revelação de Jesus Cristo se faz real na nossa vida. Então, por todas estas porção e posição de que desfrutamos em Cristo, nós temos a plena convicção de que em Cristo é o melhor lugar onde o cristão deve estar. Eu e você devemos estar em Cristo e desfrutar de tudo aquilo que através dele é possível chegar à nossa vida, como a salvação, a segurança, o conhecimento e a comunhão. Estas são coisas necessárias que nós encontramos em Cristo. Estando em Cristo, na posição que ele nos permite, nós temos dele a porção para a nossa vida aqui na terra, onde desfrutamos de salvação,
de segurança, de aprendizado e de comunhão. Que isto possa selar a nossa vida e nos levar identificados com este Cristo maravilhoso que é tudo para nós. Tudo para nós. Com Cristo, tudo nos é possível. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.